Capítulo 31, Classe Hu Wei. Na cidade dos monstros, o massacre continuou. Alguns lutadores em perspectiva instintivamente apertaram o botão de ajuda de emergência depois de serem feridos em sua primeira batalha, e assim falharam. Alguns ficam pálidos de choque após matar um monstro. Alguns poderosos lutadores em perspectiva se animam depois de matar monstros. Em um lugar não muito longe da cidade fechada, havia uma grande tela de segurança em uma estrutura alta mostrando tudo o que acontecia em cada setor da cidade. Que estratégia fraca! Em um dos cômodos dessa grande estrutura, um oficial militar estava bebendo com um homem corpulento. As telas nas paredes laterais mostravam o abate acontecendo na cidade. O homem corpulento suspirou. Assistir esses jovens brigarem com esses monstros me lembra de quando éramos jovens. Sim, de relance, a maioria deles são todos em torno de 20 anos de idade, que é o ponto mais jovem e mais frágil de suas vidas. O oficial militar também suspirou. Velho Wang, depois de um piscar de olhos, voltando uns anos, nós éramos novatos na cidade de Jianan também. Agora você é o chefe do dojo do trovão, haha. O homem corpulento riu alto. Macaco de ferro, você também não conseguiu o seu caminho para o major-general? HM? O instrutor militar olhou com surpresa para a tela. Quanto mais ele olhava, mais chocado ficava. Velho Wang, depressa e olhe isso aqui. Na exibição foram vários vídeos da cidade. Como havia tantas câmeras gravando, os vídeos no visor mudavam de vez em quando. Mudou. O oficial militar imediatamente pressionou o telefone ao lado e ordenou: bloqueie o lutador em perspectiva agora mesmo da câmera #21, trave nele. Sim. Um som impressionante veio do telefone. O corpulento Wang olhou desconfiado para seu bom irmão, macaco de ferro. O que você acabou de ver? Wang velho, você verá logo. O instrutor militar riu misteriosamente. Em apenas um momento, o display mudou para o vídeo de antes. No vídeo havia 5 gatos das sombras atacando constantemente um garoto. Estes 5 gatos das sombras eram 5 de nível H, e o garoto segurava um escudo hexagonal, uma lâmina fantasma, e parecia muito jovem, era de fato Lu Feng. Oh! Os olhos do homem corpulento relampejaram. Que tal isso? Este garoto é forte, não é? Disse o oficial militar, esse garoto realmente usou esse exame como uma chance para treinar a si mesmo. E veja em sua técnica insana. Classe Hu Wei. A classe Hu Wei, os olhos do homem corpulento relampejaram e encararam os 5 gatos das sombras que estavam atacando Lu Feng. Cada uma das esquivas de Lu Feng não fez muito movimento, mas evitou facilmente todos os ataques de cada um dos gatos das sombras. O sabor deste passeio assumiu completamente estes dois homens poderosos. A técnica de classe Hu Wei, até mesmo muitos lutadores de nível de Senhor da Guerra não podem fazer isto. Sua técnica chegou na classe Hu Wei. Incrível, incrível. O homem corpulento respirou fundo, ele tem apenas 18 anos. Sua técnica é tão boa quanto o seu nível de condicionamento físico. Com bom talento, seu nível de condicionamento físico será alto. Entretanto, a técnica resulta da experiência de batalha e uma compreensão clara da técnica e só então você pode entrar na classe Hu Wei. Como você sabe que ele tem 18 anos? O oficial militar saltou de surpresa. Você o conhece? Ele é Lu Feng. Foda-se, o dojo dos limites recrutou primeiro, gritou o homem corpulento. O dojo dos limites com certeza tem alguma bestas. Esse Lu Feng tem apenas 18 anos, mas não é apenas seu nível de condicionamento fantástico, mas sua técnica também é incrível. Classe Hu Wei nesta idade, o que ele vai se tornar no futuro? Compreendo. Mesmo lutadores de nível Senhor da Guerra poderosos não alcançarão a classe Hu Wei na técnica. Claramente, sua técnica tem que ser insanamente boa para entrar nesse nível. Em combate real, o nível de condicionamento físico é apenas um dos lados. Técnica, habilidade e força de vontade também entram em jogo. Não. O homem corpulento bateu na mesa. Nós não podemos deixar o dojo dos limites roubar esse gênio. Felizmente eu tive sorte e vi esta cena enquanto bebia com você, macaco de ferro. O que você está planejando fazer? Riu o oficial militar. O que? Ganhá-lo. O homem corpulento olhou para o alto. Eu vou conquistá-lo não importa o que aconteça. O dojo dos limites pode não ter notado isso, mas a técnica desse jovem é surpreendente. Vou conquistá-lo primeiro. Não é só dinheiro? Claro que tenho sorte de encontrar um jovem tão talentoso. Comparado a ele, Van Dong está a 18.000 milhas. O oficial militar riu. Macaco de ferro, faça uma cópia desta gravação para mim depois, disse o homem corpulento. Claro, não há problema, riu o oficial militar enquanto ele balançava a cabeça. Asterisco, asterisco, asterisco. No alvorecer do dia, na cidade dos monstros fechada, Lu Feng encontrou e foi cercado por 3 tigres mastifs, 2 gatos das sombras e 2 javalis pele de ferro em um setor arruinado. Demorou um pouco de tempo para reunir todos os 7 monstros aqui. Bom. Continue vindo. Bem desse jeito. Lu Feng estava calmo e, como se estivesse caminhando, de vez em quando dava um passo para a esquerda, de vez em quando dava um passo para frente e para trás. Às vezes ele dobrava levemente a cintura, às vezes ele dobrava o corpo. Com apenas esses movimentos pequenos e leves, os 7 monstros não conseguiam sequer tocar no cabelo do corpo de Lu Feng. Gravou. Do canto do olho, Lu Feng notou um tigre mastif voando para ele. Em volta dele havia mais 4 monstros se preparando para atacar ao mesmo tempo. Olhando para a situação, seu pé virou e seu corpo se moveu imediatamente. Não é bom, quase errei. Pensou Lu Feng sem esperança. Parecia que a garra do gato da sombra estava prestes a agarrar o corpo de Lu Feng, mas por incrível que pareça, o corpo de Lu Feng de repente se moveu 5 centímetros, o que lhe permitiu apenas perder o ataque. Com certeza é um grande desafio aprender a lendária técnica de classe Hu Wei. Parecia que Lu Feng se esquivou de todos os ataques, mas na verdade, Lu Feng mesmo foi claro, ele falhou. Porque no último momento ele usou sua força espiritual no escudo hexagonal em seu braço esquerdo para criar uma força de propulsão.
Foi por causa dessa força que Lu Feng conseguiu mover os 5 centímetros. Em uma batalha, sua técnica é extremamente importante, e é por isso que Lu Feng tem treinado sua técnica a noite inteira. Normalmente, o treinamento técnico requer uma compreensão muito sólida do básico, que geralmente leva 10 anos de trabalho amargo. E a luta com monstros durante anos ensina as maneiras de se esquivar na sua consciência. Uma vez que você treina o suficiente, seus reflexos entrarão em jogo, independentemente da situação. Sólida compreensão no básico, toneladas de treinamento e reflexos. Esses 3 níveis são os fundamentos da técnica. Acima destes 3, é a classe Hu Wei. A classe Hu Wei significa que você tem controle virtualmente completo sobre sua força e corpo e é capaz de usar a menor quantidade de energia para evitar o ataque. Todos os tipos de esquiva, assim como foi calculado por um computador. A razão pela qual a técnica da classe Hu Wei é tão difícil é porque quando você está apenas se esquivando, qualquer tipo de erro levará ao ataque do monstro atingindo você. Uma vez que você é atingido por um monstro, a maioria das pessoas fica gravemente ferida, se não mortas. Ao treinar na técnica de classe Hu Wei, não é realmente eficaz treinar com monstros que são muito mais fracos que você. Lu Feng está sendo atacado por 7 monstros agora, sua força e velocidade estão sendo usadas para suas capacidades máximas. No entanto, é muito difícil não ser tocado quando cercado por 7 monstros. Eu acho que estou na classe Hu Wei agora? Eu também uso o menor dos movimentos para me esquivar delicadamente. É claro que erros acontecerão às vezes. Lu Feng se sentiu um pouco cansado, então a lâmina fantasma que nunca atacou de repente floresceu e os monstros choraram de angústia. 5 correntes de sangue fresco foram derramadas e 5 dos 7 monstros foram mortos instantaneamente. Os outros 2 perceberam a situação e fugiram. Contudo, depois dessa noite de treinamento, minha técnica pelo menos dobrou sua habilidade. Lu Feng deixou escapar um sorriso. Que tipo de treinamento poderia ser comparado a uma experiência real de combate com um monstro? E que tipo de combate com monstros poderia comparar com o treinamento radical de Lu Feng? Somente desafiando os limites do seu corpo você pode saber onde estão os limites das suas esquivas. Esta noite de treinamento beneficiou muito Lu Feng. Lu Feng é mais forte que um tigre mastiff de nível H, gato da sombra e um javali pele de ferro num contra um. No entanto, 7 monstros podem matar uma pessoa. Um punho pode ter 3.000 kg de força, mas uma carga de 2.000 kg de um monstro é suficiente para ferir gravemente Lu Feng. Mesmo esse gênio Vandong não tentaria um tipo de treinamento tão extremo. Ou então, você pode ser separado pelos 7 monstros. Mas Lu Feng ousaria tentar tal coisa. Porque ele tem sua força espiritual. Se ele encontrar algum tipo de perigo, ele pode usar sua força espiritual em seu escudo ou sua lâmina fantasma para dar-lhe um impulso e usar isso para se esquivar. Pena que essa força espiritual só possa ser usada em objetos inanimados. Uma vez que se aproxima de uma pessoa, ela é absorvida nela. Lu Feng sacudiu a cabeça, sua força espiritual não podia ser usada para controlar humanos e animais. Ele só pode controlar coisas como metal e madeira. No entanto, a força espiritual já deu muita alegria a Lu Feng. Pelo menos, e ele é habilidoso o suficiente para a esquiva da classe Hu Wei. Claro, era um tipo diferente de esquiva Hu Wei, já que não era 100% natural, mas ainda assim estava na classe. Mesmo quando ele cometer um erro, ele pode apenas usar sua força espiritual para um impulso. No entanto, apenas a sua capacidade de evitar sozinho não é pior do que a classe regular Hu Wei. E também é ainda mais estranho. Beep, beep, beep. Um som alto de repente soou por toda a cidade. Ao mesmo tempo, uma voz pesada também se espalhou por toda a cidade. O tempo acabou, todos os lutadores em perspectiva retornem imediatamente à saída da cidade. O exame de combate acabou. Lu Feng riu. Eu continuarei fazendo esse tipo de treinamento para a técnica de classe Hu Wei até o dia em que não precisar da minha força espiritual para me ajudar. Minha técnica também alcançará a classe Hu Wei naturalmente. Lu Feng cortou as orelhas esquerdas dos 5 monstros, colocou na bolsa e correu em direção ao portão principal da cidade dos monstros. Continua no próximo capítulo.